Fala meu querido, fala minha querida, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nossa aula número 2, vamos estudar aí a equação do primeiro grau e sistema de equações. Então, como vocês sabem, a equação é um conteúdo importantíssimo na matemática, pois muitas são as questões que trazem problemas para que nós possamos encontrar valores desconhecidos e até mesmo outras questões que nos fazem partir para a equação para poder determinar certos resultados. Por mais que o tema não seja equação, nós utilizamos bastante a equação para achar diversos resultados. Então, na tela, hoje, nossa aula aí, aula número 2, falando sobre a equação do primeiro grau e sistema de equação do primeiro grau, certo? Então, vamos dar começo aqui à aula. Sabemos então que as equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. E é aí onde entra a grande sacada. Nós utilizamos as sentenças matemáticas para determinar valores, né? Isso aí vai desde a área da matemática, física, muitas vezes biologia, química também, diversas áreas. Para começar, eu trouxe aqui algumas questões de aplicação, para que nós possamos aqui resolver, relembrar um pouco, certo? Como é que a gente manipula esses termos aí. Então, em cada caso, eu peço para você determinar o valor de x e vamos começar. Então, veja, aqui na questão número 1, nós temos 3x menos 12 igual a zero. O que é que nós precisamos entender? Que para resolver equações matemáticas, temos que entender que aqui essa igualdade vai dividir dois membros, né? Esse de cá e esse de cá. E como é que a gente resolve? Separando os números que não têm letra, ou seja, que não tem incógnita, passando para outro membro e deixando apenas os números que têm letras no primeiro membro ou no segundo. Então, ó, vou repetir o 3 aqui, e aí eu vou ter 3x igual esse cara que é menos 12, quando passar para o outro lado, fica 12 positivo. Certo aí? Nesse caso, o 3 está multiplicando o x. Quando você vê aqui 3x ou 3 vezes qualquer letra, há uma multiplicação entre eles. E quando nós formos passar para o outro lado da igualdade, esse x fica sozinho. E aí eu vou ter 12 dividido por 3. E aí eu sei que 12 sobre 3 é uma divisão. Logo, x vai ser igual a 4. Isso quer dizer simplesmente que, para que essa sentença matemática tenha valor zero, ou seja, para que 3 vezes o número menos 12 seja igual a zero, esse número precisa ser 4. Beleza aí? Vamos passar para a questão 2. Na questão 2 aqui, o exemplo que fala é 4x menos 9 igual a 1 menos 2x. Perceba mais uma vez o igual, né? Divide dois membros. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o que tem letra aqui no primeiro membro. Ó, 4x já estava aqui, eu não mexo nele. Esse 2x aqui, que está negativo, quando passar para frente, ele fica positivo. No caso, 2x. Igual a 1, que já estava. O menos 9 vai passar para cá e fica mais 9, certo? Então, fica 4x mais 2x igual a 1 mais 9. E aí, somando esses termos que eu posso somar, porque são semelhantes, certo? Então, vai dar 6x igual a 1 mais 9, 10. O que é que nós podemos fazer aí? X vai ficar na frente, o 6 passa dividindo. E eu tenho 10 sextos. Só que, claro, você nunca vai encontrar em uma questão algo desse jeito, porque nas questões vão exigir o seu conhecimento quanto à simplificação de frações. Então, eu posso entender que o valor de x nesse caso aqui, porque 10 e 6 são divisíveis por 2, nesse caso, fica 5 sobre 3. Isso é chamado fração irredutível, né? Não posso reduzir mais. Está aqui o valor dessa expressão. Fácil, né? Tranquilo? Muito tranquilo. Aqui é questão mesmo de você usar o seu robótico, né? Vai chegar uma hora que está tão comum fazer isso que você vai forçar e não vai errar mais. Agora, claro, precisa treinar. Vamos partir para a questão de número 3. Questão número 3.
Aqui a sentença já está um pouco mais elaborada, vamos dizer assim. Então, vê só, é importante que você, volta aqui para mim, é importante que você saiba separar as coisas. Muitas vezes você vai precisar aplicar algumas propriedades matemáticas para descobrir outras coisas, né? Pensa nessas propriedades como se fosse uma caixa de ferramentas. Nem sempre você vai usar tudo, mas na sua caixa de ferramentas você precisa ter as ferramentas adequadas para usar em determinados momentos. Então é importante que você esteja sempre revisando questões como questões algébricas, simplificações, multiplicação, divisão e dentre outras, para que você possa chegar na questão e saber o que fazer, saber até mesmo o caminho mais fácil para você achar tranquilamente a resposta. Então, pessoal, aqui nós temos essa expressão toda igual a 20. E antes de começar a resolver, nós precisamos calcular isso aqui. E eu calculo isso aqui usando a propriedade distributiva, né, que vocês têm costume chamar de chuveirinho. Ou seja, o 2 vai multiplicar o 3x e também vai multiplicar o 1. 2 vezes 3x vai dar 6x. Quando o 2 multiplicar 1, vai dar 2. Menos, olha lá, 3 vai multiplicar o 6, 3 vezes 6, 18. Só que, ó, esse cara aqui é menos, né? Ó, é menos. Quando ele for multiplicar por 2x, que está negativo, menos multiplicado por menos é mais. Cuidado para não errar esses detalhes. E 3 vezes 2x vai dar 6x. Tudo isso igual a 20, que já está aqui. Vamos somar aqui na frente os termos semelhantes. Ó, termos que tem x, eu tenho esse 6x, tenho esse aqui também. Termos que não tem letra, o 2 e o menos 18. Quando eu somar o 6x com o 6x, eu vou ter 12x. Olha, quando eu somar o 2 mais o menos 18, isso vai ser menos 16. Prestem atenção porque números positivos e números negativos, eles se comparam à dívida e o dinheiro que você tem. Aqui eu tenho 2, vamos supor que eu tenha R$2, mas eu devo aqui 18. Se eu pegar esses R$2 para tentar pagar essa dívida, eu vou continuar devendo um pouco menos, mas eu vou continuar devendo, no caso, 16, aí fica negativo, né? Menos 16. Tudo isso aqui igual a 20, certo? E aí fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo na questão anterior, ou seja, passar o que não tem letra para o outro membro. E vou repetir esse 12x, isso fica igual a 20. Olha, o 16 aqui está negativo, né? Quando ele passa para o outro membro, ele vai fazer o contrário do que ele estava fazendo na frente. Então, nesse caso, se ele estava menos, ele fica o quê? Mais. Ele estava subtraindo, agora vai somar. Certo? Aqui eu vou ter, vou passar uma linha aqui para a gente continuar. Aqui eu vou ter 12x e vou somar. Isso vai dar 20 mais 16, 36. O 12 está multiplicando o x, então ele vai ter que passar dividindo. Certo? Nesse caso, 36 dividido por 12, x igual a 3. O valor de x precisa ser 3 para tornar essa sentença matemática verdadeira. Não é isso? Veja que não teve complicação nenhuma. Aqui basta que a gente se atenha ao que a gente está fazendo, para que não erramos aqui em algo que vá nos prejudicar. Porque a conta em si ela é bem simples. Bom, vamos passar para a questão 4, aqui, esse exemplo 4. Esse exemplo 4 traz uma fração, mas é fácil resolver, né? Na aula 1, nós falamos sobre fração e vamos tratar a fração como fração. Independente se tem letra ou não, fração é tratada como fração, tá? Então, vou deixar isso que tem letra aqui na frente, 3x sobre 4. Vou pegar esse menos x, aliás, esse 2x, perdão. Quando ele passar para frente, ele fica negativo. Opa, volta aqui. Volta lá. Isso. E esse 5 vai ficar aqui. Bom, depois que a gente faz isso, nós temos que resolver essa fração que ficou na frente. Nós já sabemos resolver fração, né? Podemos multiplicar aqui, ou seja, 2x vezes 4, e executar o que tiver aqui. Exemplo, 2x vezes 4 vai dar 8x. Então, nós temos 3x na frente, menos a multiplicação que eu tenho aqui. Então, isso vai ficar 3x menos 8x, certo? Isso aí vai ficar, ó, 3x, vou botar aqui, menos 8x, tudo dividido por
4. Opa, passando aqui de novo. Igual a 5. Certo? Essa é uma linha aqui. Bom, o que vai acontecer? Veja que esse 4 ele está dividindo toda essa operação em cima, 3x menos 8x. Vou passar esse 4 multiplicando, certo? E o resultado de 3x menos 8x vai dar menos 5x. Vai funcionar do mesmo jeito. Olha, eu tenho 3 reais, mas eu devo 8. Se eu tenho 3, devo 8, quando eu for tentar pagar, vou continuar devendo, certo? Então fica menos 5x sobre 4 igual a 5. E aqui já dá para a gente avançar. No intuito de quê? Eu sei que o 4 está dividindo, então ele vai passar o quê? Multiplicando. E sei que o menos 5 está multiplicando, então ele vai passar dividindo, certo? Ele vai passar dividindo. Opa. Então isso fica. X ficou sozinho. Esse 5 que estava ali vai ser multiplicado por 4 e dividido por menos 5. Posso botar assim tranquilamente, não tem problema nenhum. Olha, se eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu posso cortar, não é isso? Só que esse sinal negativo aqui vai lá para cima, fazendo com que esse x fique igual a menos 4. Então, o valor dessa expressão toda aqui é menos 4, certo? Para a sentença matemática se tornar verdadeira, precisa ser menos 4. Então, vê só. Até aí tudo bem? Conseguiu acompanhar? Conseguiu revisar o conteúdo que eu sei que você sabe? Talvez você tenha por um momento esquecido, talvez algum tempo sem estar estudando, e isso tenha feito você esquecer. Mas agora nós começamos a aplicar o conteúdo. E caso você tenha deixado de observar algum detalhe, volta um pouco o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender perfeitamente, certo? É questão de notação, é questão que você está trabalhando o seu cérebro para que você possa relembrar dos assuntos e poder resolver questões como essa. Então, vamos avançar aqui. Nesse caso aqui agora, nós temos sistema de equações, tá? E aí, nós temos algumas formas de resolver sistema de equações. Eu vou usar particularmente duas aqui, certo? Vou usar uma forma em um, uma forma em outra, para que a gente possa relembrar aí. Então, olha só. Aqui, nessa questão 5, eu tenho 3x menos 3y igual a 6. E uma outra equação embaixo, menos x mais 4y igual a 7. Então, veja. Isso significa dizer que eu tenho que achar um y e um x que quando eu substituo aqui em cima dê 6 e aqui embaixo dê 7. Certo? Ou seja, o x e o y devem ser iguais para as duas equações. Tá bom? Tem que ser solução, tem que servir para as duas equações. Então, como é que a gente faz? É simples, ó. Vamos fazer aqui pelo método da adição. Pelo método da adição, eu tenho que procurar para cancelar termos. Como assim? Vê só. Se eu multiplicar essa equação aqui, eu estou multiplicando essa equação toda por 3. Certo? No momento que eu multiplicar essa equação de baixo por 3, vou repetir esse sistema completo aqui. Eu vou 3x menos 3y igual a 6. E agora eu vou fazer a multiplicação de toda a equação por 3. Olha, 3 vezes menos x vai dar menos 3x. 3 vezes mais 4y vai dar 12y. 3 vezes 7 vai dar 21. Por que eu fiz isso? Porque agora nós iremos somar na vertical. Isso é a soma na vertical. E quando eu somar na vertical, 3x menos 3x vai dar 0. Ele já some. Quando eu somar aqui na vertical y, eu tenho menos 3y mais 12. Eu devo 3, mas eu tenho 12. Agora vai sobrar. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 9y, certo? 6 mais 21 vai dar 27. E aí já sabemos fazer isso aqui. Né? Então, y fica sozinho. O 27 vai ser dividido por 9. 27 dividido por 9. Portanto, eu posso entender que o valor de y aqui é quanto? 27 por 9, 3. E agora, o que é que a gente faz para achar o valor de x? Podemos pegar qualquer equação para achar o valor de x. Eu vou escolher essa equação de cima aqui. Ou seja, eu tenho que 3 vezes
o valor de x menos 3 vezes o valor de y, que a gente achou, que é quanto? 3, né? Estou substituindo, é igual a 6. Ó, não se perde, tá? Eu estou pegando essa equação aqui para resolver e achar o valor de x. Bom, essa multiplicação aqui vai dar 9, não é isso? No caso, tudo fica menos 9. Então, eu vou ter aqui 3x menos 9 igual a 6. Vou passar esse menos 9 lá e eu vou ter 3x igual a 6 mais 9. E aí tá fácil agora, né? Passar um traçozinho aqui. Porque aqui essa soma vai dar 15 e o 3 vai passar dividindo. Olha lá. A soma 6 mais 9 é 15. E o 3 ali, que estava multiplicando o x, passou dividindo. E agora nós temos aí 15 dividido por 3, 5. Então, veja, eu achei o valor de y e eu achei o valor aqui de x, certo? Ou seja, para satisfazer as duas equações, para que essa equação de cima tenha um resultado igual a 6 e a equação de baixo tenha um resultado igual a 7, y precisa ser 3, x precisa ser 5. Tranquilo? Vamos para a outra forma de resolver aqui, tá? Vamos pegar isso aqui e vou usar, essa questão 6 agora, vamos usar o método da substituição, certo? Aqui nós usamos a adição, método da adição, e aqui agora vamos usar o método da substituição. Vou botar aqui em cima. Substituição. Para que você possa entender pelos dois métodos, tá? Às vezes a pessoa gosta de ir por um caminho mais longo. O importante é não errar a questão, mesmo que o caminho seja mais longo, beleza? Vamos lá. O método da substituição consiste em você isolar um termo e substituir esse termo isolado em outra equação. Exemplo. Vou olhar para essa equação aqui de cima e vou isolar y, deixar ele só. Deixando o y só, vou passar o 4x para o outro lado, eu vou ter 2, que já estava lá, menos 4x. Então, ó, essa é a chamada equação de restrição. Nós restringimos, nós isolamos um termo, certo? E aí, já que eu isolei na equação de cima, eu vou substituir na de baixo. Se eu isolasse na de baixo, eu iria substituir na de cima, certo? Então, como é que fica isso aqui? Vou pegar essa equação de baixo e onde tiver y, eu não vou escrever y, eu vou escrever 2 menos 4x, tá? Então, essa equação de baixo está 6x, opa, volta lá. 6x menos 2 vezes quem? Y, mas y para mim é 2 menos 4x, certo? 4x igual a 3. Sabemos que eu tenho que multiplicar isso aqui na distributiva. Vou repetir aqui, ó. 6, opa, cadê? 6x, certo? Lembrando que a distributiva aqui é sempre importante você lembrar também o jogo de sinal, né? Você não pode simplesmente calcular aqui, só um adendo aqui, para a gente entender que não podemos apenas calcular de qualquer forma. Precisamos entender o jogo de sinal. Opa, 6x ficou meio borrado aqui, mas eu acho que dá para entender. 6x. Agora, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. E menos 2 vezes menos 4x, olha, menos vezes menos vai dar mais, certo? Então, na multiplicação ou na divisão de sinais diferentes, perdão, você tem que ficar ligado para não errar. Bom, isso aqui vai dar 4x, todo mundo igual a 3. E agora, termos semelhantes, esse cara aqui com esse aqui, no caso 6x com 4x, vai ficar 10x. Esse menos 4 vai passar para o outro lado, ou seja, eu vou ter aqui 3, não é isso? Mais 4. Certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos passar dividindo 10. Logicamente que aqui eu tenho a soma, não é isso? Deixa eu só ver aqui se está tudo certo, tá? Que fui olhar para outro lugar aqui, acabei 2 vezes 2, 4. Isso. Menos 2 vezes... Opa! Certo aqui, isso. Então,
vai ficar x aqui, 7 sobre 10. Então, veja, o valor de x aqui é 7 sobre 10. Né? Lembrando aqui que a gente restringiu um termo, restringimos, ou seja, isolamos o y e pegamos esse termo e colocamos na equação de baixo para substituir ele, certo? E agora o que é que a gente faz? Vamos achar o valor de y. Como é que a gente vai achar o valor de y? Já achamos o valor de x? Esse aqui é o valor de x, certo? Depois que a gente achou o valor de x, basta que pegamos esse valor de x e vamos colocar ali para achar o valor de y. Então, y vai ser igual a 2 menos 4 vezes o valor de x. Quem é x? 7 sobre 10. Certo aí? O valor de x é 7 sobre 10. Então, vamos lá. Y fica igual a... Lembrando, multiplicação de fração, o de cima multiplica o de cima. Como não tem nada embaixo, vamos fingir que seja 1. O de baixo multiplica o de baixo. Vou repetir o 2. Isso aqui fica menos 28 sobre 10. Certo? E vamos agora fazer nossas contas aqui. Podemos multiplicar, não é isso? Já entendemos isso aqui. Fica 2 vezes 10 menos 28. Ou seja, y igual a 2 vezes 10, 20 menos 28 vai dar menos 18. Perdão, menos 18 não, menos 8. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui para apagar. Rapidinho. Agora sim. Voltando. Bom, 2 vezes 10 vai dar 20, menos 18 vai dar menos 8. Isso, menos 8 sobre 10. Certo? Lembrando, pessoal, que é interessante você estar sempre atento à questão do jogo de sinal para que você não erre. Certo? E aí, veja, menos 8 sobre 10 eu posso simplificar. Tanto 8 por 2 aqui, dá para entender que é um 2. Tanto 8 quanto 10 são simplificáveis por 2. E aí, o valor de y fica menos 4 sobre 5. Beleza? Então, está aqui o valor de y. Só pegar aqui. Está aqui o valor de y. Perceba que tanto na substituição quanto na adição, nós achamos o valor de x e y que satisfazem aí as duas equações. Repito, fiquem ligados em relação ao jogo de sinal, né? Quando você estiver multiplicando aqui, ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, porque você está multiplicando um número negativo com um positivo. Quando a gente multiplicou esse 2 por 4x, ficou positivo, porque você tem menos vezes menos, certo? E aí nós somamos, deu 10x, passamos para lá, o menos 4 ele ficou mais 4, deu 7, passamos o 10 dividindo, 7 décimos. E depois, para achar y, era só voltar nessa equação de restrição que fizemos aqui, onde o y é igual a 2 menos 4x, opa, volta aqui, e colocar o valor de x. X quem era? 7 décimos. Colocamos o valor de x, dissemos que aqui era 1, para poder calcular, e resolvemos a expressão aqui, determinando assim o valor de x e o valor de y no sistema de equação. Então, pessoal, sistema de equação talvez seja um pouco mais complexo na sua memória, caso você esteja um tempo aí sem revisar, mas não deixa de ser um conteúdo simples quando você começa a estudar e ter noção, né? Você volta aquela noção ali, tá certo? Mas é importantíssimo saber também de sistema de equações. Tranquilo? Então vamos para a tela. Vê só, passando aqui, vamos pegar uma questão agora com texto, né? Uma questão contextualizada para que a gente possa aplicar o que a gente estava fazendo nesse momento. Então, ó, essa questão 7 diz o seguinte, e atenta à questão. Diz, Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade de Carlos mais 1/3 da idade de Manuela é igual a 10. Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Então, ó, vamos começar aqui.
ele fala que a metade da idade de Carlos mais 1/3 da de Manuela, certo? Vai ser igual a 10. Olha o que a questão está falando. E aí ele quer saber a soma, né, das idades dos dois irmãos. Primeiro, vamos começar o que ele está falando. O que seria a metade da idade de Carlos? Seria, vou botar aqui C dividido por 2. Né? Pegar a idade de Carlos, vou dizer que essa idade é igual a C, e vou dividir por 2. Mais 1/3 da idade de Manuela. O que seria 1/3 da idade de Manuela? Seria a idade de Manuela, vou botar aqui, sobre 3. E isso aqui é igual a quanto? A questão fala, é igual a 10. Só que, olha, eles são irmãos gêmeos. Ou seja, subentende-se que a idade de Carlos seja igual à idade de Manuela. Certo aí? Então, vamos substituir. Ou eu troco C por M ou M por C. Vou colocar aqui C sobre 2 mais, como M também é igual a C, C sobre 3. E tudo isso é igual a 10. Sabemos resolver a expressão assim, certo? Então, ó, lembre-se, soma de frações em que os denominadores são diferentes, eu preciso fazer o quê? Isso aí, MMC. E o MMC entre 2 e 3 é 6. E o que é que a gente faz agora? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes C vai dar 3C. Mais 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes C vai dar 2C. Tudo isso igual a 10. Certo? Então, ó, continuando aqui, essa expressão fica somando 3C mais 2C fica 5C sobre 6 igual a 10. O que é que a gente faz agora? O 6 passa multiplicando. 5C igual a 6 vezes 10 vai dar 60. E o 5 vai passar o quê? Dividindo. Não é isso? Ou seja, 60 dividido por 5. Ora, 60 dividido por 5, C vai ser igual a 12. Opa! C é igual a 12, não é isso? Se eu sei que C é igual a M e ambos são iguais a 12, logo a soma de C mais M vai ser igual a 12 mais 12. Portanto, C mais M igual a 24. Questão na veia. Letra C. Problema nenhum em resolver essas questões. Percebe que nós utilizamos uma equação do primeiro grau, tranquila aqui, para determinar a soma das idades de Carlos e Manuela. Olha, veja que o detalhe da questão estava no ponto em que ele falava que eles são irmãos gêmeos. Olha, se são irmãos gêmeos, olha aqui, as idades são iguais, o que nos possibilitou ficar apenas com uma incógnita. Nesse meu caso aqui eu escolhi C, mas poderia ser M tranquilamente. Tranquilo? Qualquer coisa, volta um pouco o vídeo que você vai entender perfeitamente essa questão. Certo? Vamos avançar para a próxima. Nessa questão de número 8, vamos lá o que está dizendo. Na divisão exata do número K por 50, uma pessoa distraidamente dividiu por 5, esquecendo o zero, e dessa forma encontrou um valor 22,5 unidades maior que o esperado. Qual o valor do algarismo das dezenas do número K? Então, olha o que ele quer saber, preste atenção, tá? Ele quer saber o valor do algarismo que representa as dezenas. Então, quando eu achar o valor, eu vou buscar o algarismo que representa as dezenas. Então, qual foi a situação? Era para a pessoa pegar K e dividir por 5. Só que, distraidamente, ela dividiu por 50 e achou 22,5 unidades. Significa dizer que quando eu peguei e dividi por 5, eu achei o que deveria ser. Opa, K, deixa eu tentar consertar aqui. K, isso é um K, tá, pessoal? K dividido por 50, mais o que eu achei. Certo? Então, veja, a situação foi essa. Então, quem vai ser K? Vou passar esse K dividido por 50 para frente, e aí eu vou ter K sobre 5 menos, né? Quando eu passo para o outro lado, para o outro membro, ele vai trocar o sinal, menos K sobre 50, tudo isso igual a 22,5. Sabemos resolver fração, né? Uma subtração de fração com denominadores diferentes. MMC, só que o MMC entre 50 e 5 é o próprio 50, né?
que é que a gente faz? Divide por 50 por 5, vai dar 10 vezes K, 10K. Menos, olha o sinal, 50 dividido por 50 é 1, uma vez K, K. Isso tudo igual a 22,5. E aí eu vou ter 9K aqui, né? 10K menos 1K, fica 9K, isso aqui é um 9, tá? Dividido por 50, tudo isso igual a 22,5. Passar um traço aqui. Veja, sabemos agora que o 50 vai passar multiplicando, certo? Aqui eu continuo com meus 9K. O 50 vai passar multiplicando o 22,5, né? Já que ele está dividindo. Vai passar multiplicando. E quando eu multiplicar 22,5 vezes 50, nós vamos ter 1.125. E aí o 9 vai passar dividindo. K fica sozinho. Essa multiplicação vai dar 1.125. Quando eu dividir isso aqui por 9, essa divisão por 9 vai dar, ó, o valor K, 1.125 por 9, vai dar 125. E olha o que a questão quer. Ele quer que você ache o algarismo da dezena, né? Aquele que representa a dezena. Aqui eu tenho unidade, olha lá, unidade. Esse 2 representa dezena e esse 1 representa centena, né? Nesse caso, o algarismo que eu estou procurando é nada mais, nada menos do que o número 2. É ele que vai representar o algarismo da dezena. Veja, questão também muito simples de se fazer, com a ideia muito tranquila para que você possa responder, certo? Então, assim, é importante que você esteja sempre atento aos detalhes da questão, porque poderia ser que ele perguntasse aqui uma outra coisa, né? Onde ele pergunta qual o valor do algarismo das dezenas, do número K. Ele poderia ter colocado, veja, ele poderia ter colocado aqui nas alternativas o próprio número 125. E aí você iria se passar, porque quando eu achei K igual a 125, eu poderia entender que era o resultado. Mas ele pedia o algarismo das dezenas do número K, que no caso ali é o número 2. Tranquilo? Então, vem para cá. Concluímos esse primeiro bloco aqui, colocando algumas questões para a gente analisar, para a gente revisar, importantíssimas para o desenvolvimento. No próximo bloco, referente a esse conteúdo, nós iremos responder algumas questões de concursos anteriores, para que você tenha noção que é fácil, é tranquilo, dá para resolver sim e tirar uma boa nota, certo? Estarei com vocês aqui no próximo bloco para que a gente possa fazer algumas questões aí e praticar matemática para que na hora da prova do seu concurso você possa ler, com certeza, acertar as questões. Deus é bom o tempo todo e até daqui a pouco. Muito obrigado.